Vocês comem um mosquito e arrotam um camelo! Vocês são como sepulcros imaculados, todos limpos e belos por fora, mas por dentro, repletos de ossos de mortos e de corrupção! Salve, salve, meus queridos seguidores! Nos aproximamos da chamada data limite, 20 de julho deste ano, e muitos estão na expectativa que as coisas realmente possam mudar, para melhor. Mas hoje não serei eu que irá falar sobre, mas Geraldo Lemos, o Geraldinho, já que concedeu uma entrevista reveladora a uma amiga muito próxima, a jornalista Mônica Miranda, da Rádio Itatiaia, aqui de Minas Gerais. Sem dúvidas, além de interessante, é bem esclarecedora. Espero que gostem. No dia 20 de julho de 1969, o homem pisava na Lua e o médium Chico Xavier fazia um alerta. Segundo ele, a Terra teria 50 anos para que os habitantes mudassem suas atitudes. Caso contrário, iríamos sofrer graves consequências. Os 50 anos chegaram, ou seja, estamos na data limite, profetizada por Chico Xavier. E o ano de 2019 começou nos trazendo muita dor. Segundo o empresário, escritor e médium Geraldo Lemos, essas tragédias têm sim a ver com a data limite. O assunto data limite foi revelado por Chico Xavier para o Geraldo Lemos em 1986. Segundo Geraldo Lemos, a data limite não significa o fim do mundo. Não, de jeito nenhum. Data limite é o final de um período previsto por Chico Xavier, que começou quando o homem pisou na Lua. Ele me disse numa conversa particular em 1986 que quando o homem pisou na Lua, em 20 de julho de 1969, as potências angélicas que dirigem o sistema solar, não somente a Terra, mas todo o sistema solar, preocupadas com o avanço da humanidade em outros corpos celestes, se reuniu. E nessa reunião, inclusive com a participação de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o grande comandante da Terra, não é? Eles debateram e decidiram nos dar um prazo de 50 anos. Neste prazo é como se fosse uma prova. A humanidade terrestre está sob um tempo de prova para que nós nos acertássemos, progredíssemos no campo da ciência, da tecnologia e também da paz, da fraternidade, da comunhão entre as nações, para vencer em nossas nações o belicismo, a tendência guerreira que tem vivenciado a humanidade há milênios, não é? Nesse período, o Chico me explicou que os enviados de Jesus, os benfeitores celestes, fariam tudo para que a humanidade caminhasse em paz, se desarmasse e vencesse essa tendência belicista, não é? Mas que em última decisão, em última análise, isso caberia ao livre arbítrio dos homens, tanto pessoalmente considerado, como também coletivamente considerado. Então, nós é que vamos decidir o nosso caminho. E ele me explicou que nós tínhamos 2 caminhos a seguir. Caso a gente vencesse esse período de 50 anos em paz, e havia uma condição que as potências angélicas submeteram à Terra. Essa condição é: não podemos, de forma alguma, nos vincular a uma terceira guerra mundial ou uma guerra nuclear, uma guerra atômica. Isto é inaceitável. E o Chico me explicou muito isso. A única condição imposta a nós é que nós não nos lançássemos a uma terceira guerra mundial de utilização de armas nucleares. Isso seria inaceitável. Se isso ocorresse nesse período de 50 anos, significaria que a humanidade tomou bomba nessa prova. E o que poderia acontecer? Ele chegou a te revelar? Aí ele me revelou sim. Neste caso, as nações começariam uma guerra nuclear, mas quem terminaria essa própria guerra seria a Terra. A própria Terra, cansada dos abusos humanos, se revoltaria contra isso e nós passaríamos por grandes comoções telúricas, tipo grandes terremotos, vulcões extintos que há muitos e muitos milênios estão
quietos, voltariam a explodir. Na época ele falou maremotos, hoje a gente chama de tsunamis, né? E que essas movimentações todas da Terra fariam com que o hemisfério norte do planeta, que engloba a América do Norte, a Europa e a Ásia, ficaria praticamente inabitável. E com isso uma grande força migratória, um grande fluxo migratório viria para a América do Sul, para a África do Sul e para a Austrália. E o Brasil, neste caso, receberia quase 900 milhões de imigrantes. Neste cenário, o Brasil seria dividido em 5 nações. Eu, sinceramente, hoje eu sou mais otimista. Quando o Chico me revelou isso, que foi em 1986, ainda tinha um tempo muito grande para a gente vencer. O próprio Chico, naquela ocasião, era pessimista. Ele achava que a guerra viria. Mas hoje, tendo em vista o tempo que já passou, eu creio que nós vamos sim conseguir vencer essa prova. E aí tem a outro lado da história, que é o que o Chico me revelou, caso a gente vencesse a prova. Caso a gente vença essa prova, ou seja, passe por julho, agosto, setembro, a gente vai ter uma era de felicidade que você vai ouvir amanhã no Jornal da Itatiaia. E hoje nós vamos saber do empresário e escritor Geraldo Lemos, que conviveu por anos com o médium Chico Xavier, quais os avanços a humanidade terá caso passemos por essa data limite de 20 de julho de 2019 sem uma guerra nuclear. E aí o Chico me disse assim, Geraldinho, se isto acontecer, se a humanidade conseguir vencer o belicismo, que seria a guerra nuclear, não é? Nenhum de nós pode prever os avanços que nós teríamos a partir de 21 de julho de 2019. Avanços no campo das ciências, ele citou, por exemplo, avanços no campo da tecnologia, no campo da medicina. Um exemplo, na medicina, os pesquisadores da área de medicina seriam capazes de identificar nos genes a causa de todas as doenças. E com essa identificação, nós teríamos em pouco tempo a cura de todas as doenças do corpo físico. Uma coisa extraordinária. No campo da tecnologia, e isso já em parte já aconteceu, ele falava o acesso à comunicação instantânea no mundo inteiro. As pessoas poderiam ter equipamentos, e hoje nós já temos isso, né? Celulares, tablets e tudo, computadores, tendo acesso à informação, ao conhecimento. O conhecimento seria disponibilizado gratuita e generalizadamente. No campo da televisão, as fábricas de televisores iriam aperfeiçoando as televisões, passo e passo, até um momento que, sem querer, eles iriam sintonizar com os planos espirituais, que seriam uma descoberta ao acaso. Assim como se descobriu a América e o Brasil, entre aspas, ao acaso, lá no século XV e XVI, haveria também, em meados do século XXI, a descoberta dos planos espirituais. Ou seja, eu poderia acessar minha mãe, que já morreu, por exemplo. Exatamente. E aqui seria uma coisa, um fato científico. Deixaria de ser uma especulação religiosa no campo da fé para ser um fato científico aceito por todos, porque eles iriam se comunicar diretamente com os planos espirituais. E o Chico me falou assim, olha, por volta de 2050, nós teremos nas nossas residências um pequeno aparelho em que nós poderemos nos comunicar com os entes queridos do além. E ele falou também de ETs? Ele falou também que depois da data limite, não precisou quanto, mas depois de julho de 2019, o impedimento que existe, por ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, que civilizações mais avançadas entrem em contato mais aberto conosco, ele seria levantado esse impedimento. Então eles teriam a autorização de Jesus para se apresentar a nós e, a partir daí, a humanidade terrestre finalmente entenderia que ela faz parte de uma família universal, que nós não somos na Terra o único mundo criado por Deus, nem a única civilização, e então essas outras civilizações mais avançadas nos trariam conquistas no campo da ciência, da tecnologia, da medicina, incalculáveis e inimagináveis. Ou seja, a gente passando por esse ano, a partir do ano que vem, a qualquer momento os ETs podem aparecer pra gente. Exatamente. Geraldinho, então esse ano o que a gente tem que fazer agora? Amar mais ao outro, mais caridade, mais amor, e para que essas tragédias que estão acontecendo, elas cessem, passem, e que torça muito e reze muito pela Terra para que não haja uma terceira guerra mundial.
É exatamente isso. Quando eu tive essa conversa com o Chico, ele recomendou muito isso, a oração, o poder da prece, o poder da oração conjunta, que nós tínhamos uma responsabilidade muito grande de orar pelos nossos governantes, principalmente os governantes das nações mais militarizadas e das nações nucleares, para que eles não caíssem na tentação guerreira de autoextermínio que teria consequências devastadoras e desastradas para a evolução humana. Nós ouvimos o empresário, escritor e médium Geraldo Lemos, repórter Mônica Miranda.